Estamos de volta então com o Mundo de Radar de hoje, tratando do tema da paralisação dos médicos nos convênios, nos planos de saúde considerados suplementares, particulares, enfim. E nós estamos com o doutor Antônio Bertoli, que é advogado especialista em direito de defesa do consumidor, direito empresarial. E eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior para o doutor Antônio a respeito das perdas do consumidor, não só na questão da perda do dia em que ocorre uma paralisação, doutor Antônio, mas da perda, vamos dizer, da questão da saúde mesmo da pessoa, uma pessoa que marca um exame, uma pessoa que tem uma cirurgia e naquele dia, especificamente, ela não pode realizar aquele procedimento. Como é que fica o consumidor nessa história? Vamos lá. Vou voltar àquele exemplo do arroz e do feijão. Tá. Vamos supor que eu fosse advogado de um supermercado e o consumidor vai lá, entra com uma ação porque ele comprou e o supermercado não entregou, ele ficou com fome. Tudo bem, é complicado, mas nada comparável com saúde e vida e morte. Sem dúvida. As perdas do consumidor nesse caso, nós estamos dizendo em dano estético. Vamos supor que ele tem um problema de uma queimadura e esse cidadão, esse médico não queira atender esse plano de saúde, o que vai acontecer com ele? Simples, ele vai ter que esperar um certo tempo, ele pode ter uma cicatriz no rosto, em qualquer parte do corpo, que nunca mais ele vai voltar a ter como ele era antes. Esse é um dano estético e a justiça e o direito hoje abarca essa situação com indenizações contra quem causar isso. E quais seriam os caminhos aí na questão do direito para se chegar num ganho para o consumidor? Simples. Primeira coisa, ele vai ter que apresentar lá. Tem um contrato, eu estava doente e levando a minha esposa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ele não cuidou da minha esposa conforme. Hoje a minha esposa foi amputada um braço, por exemplo. Quanto custa um braço de indenização? Nós estamos falando em dinheiro. Quanto custa isso? Será que eles estão sujeitos a pagar isso? Ah, mas não é minha culpa. O plano de saúde vai poder colocar a culpa no médico, o médico no hospital, o hospital no plano de saúde? Desculpa. Eu sou o consumidor, eu não tenho culpa por isso. E esse é o caminho. Poder Judiciário apresenta o problema e alguém vai ser condenado a indenizar. Só que nós estamos falando, isso é uma perda que eu acho muito absurdo, mas temos um problema mais sério. E se morrer? Sem dúvida. Como Aliás, é que faz? mesmo na perda do braço, da perna, são perdas irreparáveis, né? Tá certo que existe aí um valor, pode-se chegar a um valor de indenização, porém, para a pessoa que perdeu, é um valor irreparável. Você não acha que essa pessoa que tem essa perda, ele não teve um dano moral também? Também. Quanto custa um dano moral? Eu não sei. Aí você vai entrar numa outra... Nós vamos entrar numa esfera de que vai depender qual que é o poder financeiro quem causou essa lesão e o que a pessoa está precisando receber por isso. Tá. Esse dano moral, na verdade, vai ter que ser uma forma que tem que penalizar quem fez o problema e deixar a pessoa um pouquinho feliz, que isso não vai ficar nunca, mas um pouquinho feliz com que ele tenha que receber por isso. Questão de exemplo, o senhor teria algum exemplo para colocar para os nossos telespectadores a respeito de uma situação vivida por conta de um não atendimento ou algo em que o consumidor não tenha sido atendido dentro das suas necessidades? Olha, por Deus, esse cliente ele não morreu. Tá. Nós temos um cliente no escritório que ele tem a síndrome da imunodeficiência, né, a AIDS, e o plano não quis atender porque estava dizendo essa doença era pré-existente, não era pré-existente. A gente provou que não era pré-existente, ele concebeu esse vírus da AIDS depois e não quiseram pagar um seguro que ele teria por isso. Né? Tá. Ele foi internado, entrou em coma, né, e teve um problema com ele. E a gente conseguiu liminares, alguma coisa, ele foi, e hoje ele está bem. Mas quando ele entrou em coma, ele já havia conseguido essa liminar, o atendimento? Ele não, o médico não queria atender, o plano de saúde não queria atender. A gente conseguiu uma liminar e conseguimos fazer ele ser atendido, né? Na melhor das hipóteses, ele foi atendido e hoje ele está bem, tranquilo. Estamos esperando uma indenização, que eu não acho que vai ser pouca, não. Tá, então, o próprio paciente que entrou em contato com o seu escritório para fazer essa ação contra um plano de saúde, que nós não vamos citar o nome exatamente. Tá certo. E há casos assim costumeiros, porque hoje, como a gente está falando dessa questão de planos de saúde, do não atendimento, e há uma briga aí jurídica bastante forte, né, entre as partes, há um número grande, há uma demanda grande nesse sentido? Existem escritórios especializados somente nessa parte médica. Essa parte de plano de saúde. Existem escritórios que só fazem isso.
Então, a briga é muito grande, tanto é que existe um nicho comercial jurídico para se trabalhar, né? É porque você não vai me dizer que você nunca viu um mau atendimento em um hospital que você possa ter entrado. Sempre tem, é muita gente. Isso é só na parte privada ou também na rede pública também acontece isso? Estou para te dizer que na rede pública é pior ainda que a privada. A privada existem diversos problemas, mas na pública a gente não, mas eu digo na questão da demanda jurídica mesmo. Há uma demanda, as pessoas procuram advogados, assistências jurídicas para lhes atender nessa questão? Cai naquela primeira questão que você falou. Quanto custa para contratar um advogado? Embora as OABs, eles dão um advogado, eles entregam um advogado. Falam assim, olha, você pode procurar esse advogado grátis. Existe um convênio com o Estado. Ele pode conseguir, mas as pessoas às vezes não vão buscar esses seus direitos. Eu acredito que seja mais, não tem os números, mas mais na parte privada, na parte pública, que a maior briga seria mais na parte privada. Porque, na verdade, a parte pública, inclusive nós falamos no começo aqui do programa, essa parte dos convênios veio para oferecer um atendimento que não é feito pelas prefeituras, pelos governos, pelo governo federal, e há muita propaganda, inclusive, de que a saúde no país vai bem, quando na verdade a gente sabe que não vai. A saúde, eu diria, salvo raras exceções, é péssima no país e a gente vê isso a olhos nus aí, sem precisar ir muito longe. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, a gente vai voltar com o Dr. Antônio e eu vou deixar uma pergunta de questão de tempo, porque a justiça no país é morosa e o consumidor entra lá com a ação, mas quanto tempo será que ele vai estar vivo ainda quando sair o resultado da ação desse cliente? No próximo bloco a gente continua com o Mundo Radar.